CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa tarde a todos, encarnados e desencarnados, internautas também. Sejam todos bem-vindos à nossa casa de amor. Vamos iniciar nossa reunião dando alguns avisos. E é que a nossa casa ela tem estudos de domingo a domingo. Estudamos as obras básicas de Allan Kardec em vários dias e vários horários da semana. Estudamos as obras de André Luiz, as obras de Dona Ivone e as obras de Leon Denis. Então, quem quiser estudar conosco, é só vir procurar a casa e procurar o melhor horário e se encaixar e estudar. É muito bom os estudos. A nossa casa mantém também a obra social Antônio de Aquino, que acontece aos sábados, de 8 ao meio-dia. As crianças e as mães chegam na nossa casa, tomam o café da manhã, vão para as salas estudarem e almoçam e retornam aos seus lares. E nós pedimos doações de alimentos como pão, biscoito, café, açúcar, tudo aquilo que compõe, o café da manhã, nós precisamos de ajuda. E também de alimentos como arroz, feijão, fubá, farinha de mandioca, para compor tanto as cestas básicas que nós distribuímos, como para a alimentação delas no sábado e durante a semana também, que elas vêm aqui durante a semana, estudam e se alimentam também. O nosso estudo hoje é do livro dos Espíritos, vai ser feito pelo nosso querido Carlos Assis, a questões 868 a 872, e o Evangelho, o comentário do Evangelho está a cargo da nossa irmã Elinéia. Ela vai comentar o capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que a vossa mão direita dá, item 17, nos comentários, na sustentação dos passos. Ela vai fazer o comentário desse item. Vamos então começar a nossa reunião lendo esse capítulo e esse item para a gente poder fazer a nossa prece, nos preparando. Aqueles que precisarem de assistência fraterna, é só ficar sentado, aguardando. Aí no final da reunião, fica sentadinho aí, que o dirigente da casa ou alguém competente vai atendê-lo. Nós pedimos também que, por favor, desliguem os celulares para não interferir no estudo. Então vamos lá, capítulo 13, que a vossa mão esquerda não sabe o que a vossa mão direita dá. A piedade, item 17. A piedade é a virtude que mais vos aproxima de Deus. É a irmã da caridade que vos conduz a Deus. Deixai que o vosso coração se enterneça diante das misérias e do sofrimento dos vossos semelhantes. Vossas lágrimas são um bálsamo que deixais cair sobre suas feridas. E quando conseguis, por intermédio de uma doce simpatia, restituir-lhes a esperança e a resignação, que bem-estar experimentais. É verdade que esse bem-estar tem uma certa amargura, porque nasceu ao lado do infortúnio. Mas se ele não tem a ilusão dos gozos mundanos, também não possui as dolorosas decepções do vazio que estes deixam atrás de si,
ele tem uma suavidade penetrante que é agradável à alma. Vamos pensar em Jesus. Senhor Jesus, Mestre amoroso e bom, aqui estamos, Senhor, mais uma tarde para o estudo do Teu Evangelho, o estudo da doutrina espírita. E pedimos, Senhor, a Tua proteção, a Tua ajuda para todos nós que aqui estamos, a Tua ajuda para os que vão nos dirigir a palavra, o nosso Carlos Assis, a Elinéia, que eles sejam amparados pelo Teu amor, pelo altivo e pelos guias da casa. Que possamos ser sustentados pelo Teu amor maior, envolvendo a todos nós. Pedimos, Senhor, a Tua permissão, a permissão de Deus, a permissão do altivo e dos guias espirituais da nossa casa, para dar por iniciado a nossa reunião da tarde de hoje. Graças a Deus. Bom, eu vou ler a primeira questão e deixar para o nosso Carlos, para ele ter mais tempo de nos falar. O Livro dos Espíritos é o capítulo 10, Conhecimento do Futuro, questão 868. O futuro pode ser revelado ao homem? Em princípio, o futuro lhe é oculto, e é apenas em casos raros e excepcionais é que Deus permite a sua revelação. Passamos a palavra ao nosso Carlos Assis, que ele seja abençoado nesse momento. Bem, meus irmãos, boa tarde para todos. Paz, amor e muita calma para todos nós nesta tarde. Hoje eu estou sem esse capacete, graças a Deus, que aperta a minha cabeça, acaba com as minhas ideias ele, tá? Então hoje eu estou segurando ele. Hoje nós estamos, mais uma vez, diante dessa obra, só muda a capa, e só muda a edição. O Livro dos Espíritos, coluna vertebral da doutrina espírita. Não tem como ser espírita se não ler essa obra sempre. Vamos frisar, se não ler essa obra sempre, estudar e colocar em prática. Você pode estar diante de uma pessoa boníssima, de uma pessoa do bem, mas se ela não tem essa base, ela não é espírita. Pode ser qualquer coisa e pode fazer, até mesmo a caridade, mas ela só não é espírita. Então hoje, como disse a nossa irmã, nós estamos em um tema que o espírita vive muito ele, de variadas formas. É o conhecimento do futuro. O que é o conhecimento? Conhecimento é quando eu estou reunindo informações, reunindo dados, Esse é o conhecimento. Se eu quero saber sobre matemática, eu vou procurar livros de matemática, os grandes mestres da matemática, os grandes autores. Então eu vou ali reunir elementos, reunir os dados. Isso é o conhecimento. Então a gente está aqui hoje reunindo dados sobre o futuro. A gente pode conhecer esse nosso futuro? É uma coisa acessível para o espírita, para o espírito? Como é que isso funciona?
Então aqui a nossa irmã leu a primeira pergunta, né? O futuro pode ser revelado ao homem? É a 868. E os benfeitores responderam que é oculto. Ninguém tem acesso propriamente ao futuro claro, né? Imagina, ó, quando eu tiver 80 anos, um exemplo, eu vou estar morando em Nova York. Isso é muito vago. Eu posso chegar a essa idade, eu posso até morar em Nova York, quem sabe, né? Mas isso é vago, é uma suposição. Então a gente não tem acesso a esse futuro, seja ele próximo ou mais distante, de forma clara, né? Nós não temos acesso a isso. Na questão 869, Kardec pergunta: com que objetivo o futuro é ocultado do homem? Então estamos aqui agora no Centro Espírita, né? Altivo Panfiro, na palestra espírita. A gente pode hoje sair daqui para qualquer lugar, não pode? A grosso modo, qualquer lugar. Mas para onde eu vou propriamente? E será que eu vou conseguir chegar lá? Não sei. Né? Quantas vezes a gente mudou a rota e tudo coordenado por Deus, né? Mas a gente mudou a rota positivamente, a gente pensa assim, negativamente. Mas se eu cheguei a tal lugar, Deus permitiu. Sem Ele nada existe. Mas se foi muito bom ou se não foi muito bom, é uma outra questão. Mas tudo dentro da lei de Deus. Estamos mergulhados em Deus, como já dizia, né, o nosso querido Einstein. Mas o meu comportamento pode estar voltado para a lei de Deus ou não. Olha só o que os benfeitores falam. Se o homem conhecesse o futuro, descuidaria do presente e não agiria com a mesma liberdade, porque seria dominado pelo pensamento de que, se uma coisa tem que acontecer, não adianta ocupar-se com ela, ou então tentaria impedir que isso acontecesse. Não sei do meu futuro, ninguém sabe, né? Eu descuido aqui do presente? Descuido, né? A gente não cuida muito da nossa saúde, é um descuido. A gente não cuida muito da nossa missão. A minha missão pode ser pequenininha, né? Mas eu não cuido da minha missão. A gente se descuida sim. Mas imagina se eu soubesse, ó, quando eu chegar aos 60 anos, eu vou estar extremamente saudável, equilibrado, feliz da vida. Eu ia trabalhar? Não, né? Eu ia ficar dormindo, ia ficar descansando. O meu avô dizia assim para mim: meu filho, trabalha pouco. Aí eu falei: mas por que, avô? Porque eu vou deixar uma herança para você. Até hoje esperando a herança, gente. Ia estar morto, né? Porque a herança não saiu, né? Inventário desculpe o termo, é a pior praga que tem, né? E eu ia ficar o quê? Acho que lá na rua, né? Passando fome. Então imagina se eu fosse aquele espírito má, né? Descansar, tá? Ficar aqui deitado, né? Meu avô falou que eu tenho herança, eu fico aqui dormindo. Não fiz isso, né? Graças a Deus, né? Então a gente não pode se descuidar aqui do presente, e já porque eu não sei como é que vai ser o meu futuro, não posso, né? Isso não é positivo. E eu ficaria preso, né? Se eu já soubesse do meu futuro, eu ia ficar preso, ia ficar totalmente condicionado a alguma coisa. Existia um homem aqui na Terra, pai da linha existencialista. É uma linha filosófica totalmente contrária à doutrina espírita. E esse homem foi Sartre. E ele dizia assim pra gente: estamos condenados à liberdade. Ele mentiu? Não, nesse ponto não. Somos livres. Por que muitas vezes a gente fica preso? Ah, foi o espírito obsessor que me prendeu? Não, eu que me prendi, né?
Eu que me algemei a uma pessoa, eu que estou numa relação tóxica, eu que virei fanático, cuidado com isso, né? Kardec e os espíritos nunca falaram pra gente, vai ser fanático, falou isso? Não. Vamos ser espíritas verdadeiros, né? E aí quantas vezes o meu lazer, o meu lazer é fazer caridade? Não pode ser, né? Caridade é o nosso lema, é a nossa bandeira, lazer é outra coisa. Então a gente tem que ter cuidado para não ser fanático, e nós somos livres. Somos livres. Mas é uma liberdade, né? Aonde não entra responsabilidade? Não. Liberdade com responsabilidade. Gente, o que tem de pessoa que me cobra ter filho, mas você seria um ótimo pai, você seria isso, seria aquilo. Gente, a gente só sabe se vai ser um ótimo pai na hora, né? Olha aí mais uma vez a gente prevendo. Você seria um ótimo pai. Ninguém sabe. Então a gente tem que cuidar da nossa liberdade. Eu não tenho filho. Poderia ter poderia ter uma multidão de filhos, né? Mas eu uso a minha liberdade com responsabilidade. E não quer dizer que eu não namore, né? Não quer dizer que eu não tenha relação a dois, nada disso. Mas eu não tenho filho. Então a gente tem que cuidar da nossa liberdade. E muito, né? Eles continuam dizendo, os espíritos, Deus não quis que o homem conhecesse o futuro, a fim de que cada um pudesse contribuir para a realização das coisas, até mesmo daquelas a que desejaria se opor. Imagina a gente sabendo a minha profissão, o meu ofício, a minha atitude, eu sei que vai gerar uma coisa exata. A gente sabe disso? Não. A gente às vezes ajuda, sem querer ajudar, até o nosso inimigo. Aí imagina se eu soubesse, mas vai chegar lá para ele aquela ajuda de alguma forma ele vai lucrar, de alguma forma ele vai ficar bem, eu iria fazer? Pelo meu lado humano, não, né? Não, eu não vou ajudar ele. Pelo lado espírita, eu deveria ajudar sempre, né? Mas pelo meu lado inferior, eu não vou ajudar. Eu não vou fazer, não. Se é para ele ficar bem, eu não vou fazer. Então é por isso que a gente não sabe do futuro, o que vai gerar exatamente a nossa atitude. A única ciência que a gente sabe exata qual é? A matemática. Tirando ela, não tem como. Assim o homem mesmo prepara, sem desconfiar disso, os acontecimentos pelos quais passará o curso de sua existência. Isso mostra o que, gente? Aquela velha afirmação do Mestre Jesus. Jesus foi simples, né? Extremamente simples nessa hora. Planta que você colhe. Mas é uma coisa exata? Eu vou ali, abraço aquela irmã, passo, né? É o meu carinho. É certo que eu vou receber isso de volta? Não. Quantas vezes Chico Xavier levou tapa no rosto? Levou tapa até de espírito. E o Chico todo dócil, né? Vocês lembram daquela mãe? Que estava lá no Chico e aquela mensagem do filho, ela não chegou, o que ela fez? Cuspiu no rosto do Chico. E o Chico todo amor, né? Então a gente não tem essa exatidão. Eu vou fazer agora, daqui a pouco eu vou colher o resultado, seja ele positivo, seja ele negativo. Não temos essa exatidão. Mas o que a gente sabe? Que volta para nós. Então, se volta para nós, se volta para mim, por que eu insisto em fazer algo negativo? Por que será? Será que eu insisto mesmo? Ou será que eu tenho a minha mínima vontade, muitas das vezes não dá para eu controlar a minha má tendência? Os espíritos dizem que não, né? Que uma mínima vontade já dá para a gente ter uma vida melhor.
Mas muitas das vezes, gente, a inclinação é muito forte ainda negativa. Então, mesmo com a mínima vontade, a gente ainda cria obstáculos. Não quer dizer que ela não sirva, mas ainda passamos por grandes obstáculos, infelizmente. Na 870, Kardec pergunta: mas se é útil para o homem que o futuro permaneça oculto, por que Deus permite que algumas vezes ele seja revelado? Isso é muito polêmico, né? Se a gente abrir isso aqui para debate, eu até brinco, né? Aí com muitos espíritas, a maioria não se acusa, mas eu faço a pergunta: qual espírita, claro que sempre, né? Vai ter algum que nunca foi, mas qual espírita que nunca foi em uma cartomante? Cartomancia é espiritismo? Não. Cartomancia tem alguma relação com a doutrina espírita, Allan Kardec, os espíritos maiores? Não. Mas quantos espíritas que já foram, e muitos que ainda vão, a cartomante? Gente, o que ela faz, a cartomante? Vocês sabem, né? Ela fala do futuro. Se ela é uma médium, normalmente é médium. Se ela é uma médium verdadeira, autêntica, ela pode, de repente, conseguir perceber alguma coisa. Real? Sim, real. Mas quantas que não tem mediunidade ostensiva, né? Não tem uma qualidade também mediúnica, só fala mentira. E é sempre a mesma história, tá vendo? Vai morrer uma pessoa na sua família. Claro, né? Tem que morrer, não tem? Você vai receber um dinheiro. Ah, gente, recebo tanto, até troco de ônibus, né? Ó, você vai viajar, você vai fazer uma viagem para muito longe. Gente, o pior é o preço que as pessoas pagam por isso. Você vai naquela cartomante lá que cobra R$10, 20, você vai naquela que cobra 3 mil, 5 mil, e as pessoas pagam. Por que pagam? Vocês sabem? Tem medo do futuro. Espírita, será que o espírito ainda tem esse medo? O futuro pode ser o quê? Ali são 5 e 15 ainda? O futuro pode ser 5 e 20, né? É futuro. Pode ser a próxima encarnação. E aí o que surge no meio disso? Como dizia Francisco de Assis, a irmãzinha morte. Como ela assusta muita gente ainda, né? A morte física. Uma vez a pessoa veio aflita falar comigo, espírita, assim, quando é que eu vou morrer? Minha filha, se eu soubesse isso, ia saber o número também da loteria, né? E já ia lá jogar, vai, brincando com ela, né? E mesmo até se o médium tivesse até esse alcance, a gente vai falar isso para uma pessoa que está aflita, ó, você vai morrer tal dia? Imagina. Só que a cartomante, gente, muitas das vezes ela não tem responsabilidade. Ela fala aquilo que ela quer, aquilo que ela vê, aquilo que ela sente, né? Sabe lá o quê? Mas ela fala. E quantas pessoas saem pior? Olha que responsabilidade. Por que centro espírita não faz consulta espiritual naquele sentido? Da pessoa chegar, como muitos querem, né? E falar com o guia. Gente, o guia, ele tem um nível superior, mas o médium não. Aí vai que o médium não está bem naquele dia, fala um monte de coisa que não tem nada a ver. Ia ser uma festa, né, gente? Mas as pessoas querem saber do futuro porque tem medo do futuro. Medo da morte, medo da doença, medo da velhice. Todo mundo fica velho, não tem como, né? Pode fazer plástica, vai subir e depois vai cair de novo. Né? Pode botar botox, né? Minha amiga botou. Até agora tá ótimo. Né? Espírita, né? Mas fica velho, né? Não tem como. E aí
meio. Vai desencarnar, não tem como. E aí, olha, sempre tem a primeira vez, tem? Vai desencarnar. Claro que não é a primeira vez, né? Mas aí a gente não lembra, né? Como foi totalmente. Vai desencarnar, vai morrer fisicamente. O Pelé foi para cima, você sabe, né? O cemitério dele lá é para cima, né? A gente de repente vai para baixo, né? Mas tá tudo certo. A gente vai sentir nada disso, né? É o corpo, né? Não dá para jogar no rio, né, gente? E aí a gente vê o quê? Será que a gente pode ter acesso a um pouquinho aí do nosso futuro? Os espíritos responderam então: Deus permite o conhecimento prévio do futuro quando ele vem facilitar a execução de alguma coisa em vez de dificultá-la, obrigando o homem a agir de modo diferente do que faria o caso não tivesse esse conhecimento. Gente, é uma mínima orientação às vezes. Isso se falando de casa espírita, né? Doutrina espírita. Se a gente vai falar de outras religiões, aí é outra história. Então, quantas vezes, até através do nosso Chico Xavier, através do nosso querido Altivo, vinha assim alguma mensagem assim, de alerta, individualmente ou a nível coletivo. Gente, mas é um simples alerta, uma simples orientação, né? Quem vem daquelas crianças afro, às vezes sente falta, né? Poxa, porque lá na Umbanda eu consultava diretamente o espírito, ficava 1 hora, 2 horas falando. Lá é assim, né? Imagina a gente parar na casa espírita, cada um falar 1 hora, né? Ah, eu vou falar ali com o espírito 1 hora, aí o outro fica 2, fica 3 horas, a gente já sai daqui, que eu acho, né? Então a gente tem um outro ritmo e a doutrina espírita não foi feita para isso. Foi feita para quê, gente? Para nossa reforma íntima. Então não é a quantidade de informação, né? Não é a gente ficar querendo saber como é que vai ser lá na frente. Vamos viver o presente. Qual é a doença que está mais presente? Fala de nós, né? Nos espíritas, vocês sabem? É a doença do futuro. É a doença que você vive no futuro. Qual é o nome dela? Ansiedade. Já tem gente pensando aí, mas o que eu vou lanchar hoje, hein? Não sei. Né? O que eu vou jantar? Eu vou para casa, aí eu saio do centro, vou para casa, relaxar, né? Lá com a minha família, ou não, eu vou para o shopping, ou eu vou passear. O que é isso, gente? Ansiedade. Você está concentrado aqui na palestra? Muita gente não. O pensamento fica voando. Como diz a Joana de Ângeles, o pensamento fica o quê? Que nem naquele macaquinho, né? Pulando de galho em galho. Cada hora você pensa numa coisa. Era para estar com o pensamento aqui, na palestra. E a gente não tem muito acesso a esse, né, futuro. Vem uma mínima orientação, uma mínima mensagem. Por quê, gente? A doutrina espírita é uma doutrina que frisa que o que vai nos curar é a atitude. Não adianta fazer regressão. Ah, eu vou saber lá do meu passado como foi. Ah, foi assim, foi assado, foi assim, foi assado. O que isso te gerou de mudança? Pouca coisa, né? Aí eu vou saber do futuro. Mas eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não é isso. É aproveitar o presente. Aproveitar a encarnação. Todo mundo viu, né? Hoje, já aqui no salão, é nossa irmã. Eficiente. Está aqui com a gente. Quantas pessoas saudáveis fisicamente, né? Aí com todo o movimento do corpo poderia estar aqui. Estão aonde agora? Não é? Claro que tem gente que está, de repente, até numa outra casa espírita, não sei, fazendo caridade, ajudando alguém. Mas vai ter gente, de repente, que está em casa. Às vezes até olhando para ontem, né? Se lamentando, podia estar aqui. É uma aula para a gente. E a gente não vive, né?
essa prova? É para a gente, meditar. Então ela está aproveitando esse presente, às vezes melhor do que nós. E nós estamos aqui para aproveitar esse presente. Estamos aproveitando? Continuam os espíritos. Além disso, muitas vezes o conhecimento do futuro também é uma prova para o homem. A perspectiva de que um acontecimento pode despertar pensamentos mais ou menos bons. Se o homem fica sabendo, por exemplo, que ele receberá uma herança com a qual ele não contava, este fato pode despertar nele a cobiça, pela perspectiva de aumentar os seus prazeres terrenos, pelo desejo de possuir mais cedo a herança e até mesmo desejar a morte daquele que vai lhe deixar a fortuna. Gente, quantas vezes meu avô falava assim? Aí ele falava, né? Mas eu vou deixar a herança e eu estou morrendo. Não morreu nada. Viveu até a terceira idade, né? É avançada, não morreu nada. Mas pensa só, eu tenho a consciência, né? Que eu nunca quis a morte dele. Mas eu não sei. A família é enorme, né? Se alguém desejou, puxa, ele tem que morrer logo, né? Para que eu possa pegar a herança, e ninguém pegou. Porque não sai. Então imagina se a gente dependesse disso. Eu dependo daquilo para eu comer, para eu me alimentar, né? Ia estar morto, né? Ou ia ter que contar o quê? Com a caridade de vários irmãos. Mas não, eu fui à luta, estudar, trabalhar, né? Ser espírita. Aí imagina eu ficasse lá deitado, a minha herança ela vai sair. E quantas pessoas fazem isso? Até hoje. E normalmente isso não acaba bem. Eu tenho uma amiga, agora está do outro lado da vida, desencarnou de forma muito complicada, e ela recebeu uma herança, tá? Não é assim, ela ia receber, então estava já saindo a herança. E aí o primo dela, que mora no Canadá, muito rico, falou para ela: esquece essa herança, vem morar aqui no Canadá, eu estou aposentado, ele tem muito dinheiro, e você mora aqui, eu vou te ajudar, você tem aí alguma coisinha guardada, e a gente vive bem aqui. Ela não quis. O outro mora em Curitiba, riquíssimo também, vem para cá, para Curitiba, esquece essa herança, isso vai dar problema. Ela não aceitou nenhum dos dois primos, né? Essas duas propostas. Uma pessoa da família extremamente complicada, que estava também para receber herança, o que ele fez? Trancou ela em casa e jogou fogo. Por que ela não foi, né? Morar ou com um primo, ou então esse outro, ia para uma vida maravilhosa, materialmente, ela já estava aposentada, mas não, a herança é minha, ela falava. Não teve acesso a nada, e esse tal sobrinho subiu. Trancou a casa toda e jogou fogo. Olha o livre-arbítrio. Ela não quis ir para o Canadá, ela não quis ir e então morar em Curitiba. E aí aconteceu. E aí a gente lembra de quê? Que já falando hoje aqui, a cobiça, né? Eu quero mais, né? Eu quero dominar. Não vou usar o nome aqui. Temos uma casa, né, espírita, que a gente ouve, mas a casa cresceu, a casa aí. Gente, aquela casa só cresceu porque 3 espíritas pegaram muito da sua própria herança e colocaram naquele centro. Pergunta se esses 3 espíritas trabalham hoje em dia nesse centro? Não. Extremamente desapegados. Aí a pessoa fala, mas o centro só cresce. Mas isso e aquilo. Em nenhum momento ela cita. Poxa, recebi a ajuda daqueles companheiros. Eles não precisam disso, né? Desses elogios. Mas ela de bom tom, ela, né, citar em algum momento que aquele centro só existe, é uma potência e ajuda tanta gente, porque 3 pessoas
desinteressadas, desapegadas, fizeram aquela obra acontecer. Então a gente vê o nosso panorama, né? A nossa situação moral é muito pequena ainda. O espiritismo, gente, é perfeito, né? Mas nós, homens, não somos perfectíveis. A caminho da perfeição. Quando eu falo com esses companheiros, cara, não esquece isso. Não tem como esquecer, eu falo, não tem como esquecer. A ingratidão parece que é uma marca, né? Pessoal ainda de muitos companheiros. Mas é bom a gente ver aquela pessoa totalmente desinteressada. Ele fala assim, eu nem me lembrava mais. Né? Hoje um deles mora até em Nova York. Eu nem me lembrava mais, cara, esquece isso. Né? E aí a gente vê a qualidade, né, das pessoas, desses que compreenderam, na verdade, a doutrina espírita e vivem, né, sem nenhum interesse pessoal. Ou então dizem os espíritos, essa perspectiva despertará nele bons sentimentos e pensamentos generosos. Eu vou contar algo para vocês pessoal. Eu tive o prazer de conhecer a Dona Célia. O pessoal chamava Dona Célia do bairro do Rocha. O Chico era muito amigo da Dona Célia, né? E o Emmanuel, certa feita, falou assim, essa é a maior médium mundial de todos os tempos. Tive o prazer de conhecer a Dona Célia. E a Célia falou assim para mim, Assis, você vai ter um trabalho no espiritismo muito extenso. Só que você tem que se preparar. Aí eu falei, para quê? Vai ter muita pedrada, vai ter muita crítica. Vai ser uma fase que você vai falar assim, eu vou largar o espiritismo. Isso ela me falou há muitos anos atrás. E eu passei por essa fase. Né? Então ela me preparou. Né? Eu nem digo quem era, né? É o mentor dela. O Chico e o próprio Emmanuel, né? Confirmaram que era ele, mas eu nem falo quem é porque assusta, né? E a Célia falou isso para mim, não largue por nada, persevere, você vai vencer. E teve essa fase. Então, ou seja, foi uma previsão para o bem, né? Para que eu pudesse, né? Ficar forte, ficar firme e não largar a tarefa. E quantos espíritas que já largaram a tarefa, gente? Muitos espíritas. Né? A gente fala muito, né? Por que existem ex-espíritos? Será que eles fracassaram totalmente? O que houve, na verdade, com esses ex-espíritas? Ou com algum que a gente conhece? Por que o fulano não é mais espírita? Eu tenho uma amiga, hoje em dia ela é ministra batista. Era uma palestrante espírita de mão cheia. Aí ela fala assim para mim, Assis, não pense que eu emburreci. Ela fala, a reencarnação é um fato. Eu aprendi isso. Esse ponto eu não volto atrás. Mas tem aspectos que não me tocam mais. Ela é livre, né, gente? Mas continua fazendo bem. É tão bom, né, quando a pessoa, né, de repente ela não é mais espírita, mas ela continua fazendo bem, ela continua dentro, né, de uma religião. O pior é aquele que está mal, largou o espiritismo, está doente, né, está, entre aspas, né, perdido em algum drama, não é isso? Então, se a pessoa escolheu um outro caminho, nós vamos respeitar, né? Caso a previsão não se cumpra, ele enfrentará outra prova, a forma pela qual suportará a decepção. Mas nem por isso ele deixará de ter o mérito ou o demérito pelos pensamentos bons ou maus, que a expectativa de receber a herança lhe despertou interiormente. Então, o que muito espírita ainda não compreendia, por que na doutrina espírita o médium não faz esse atendimento?
não fica prevendo, não fica dando toda hora consulta ao público. Por quê? Vai que ele fala alguma coisa e aquilo depois não aconteça. E a pessoa vai falar, aquele centro lá é fraco, né? Aquele médio lá não está com nada, né? Então, isso não é uma prática espírita. Mas eu queria saber isso. Então, isso você vai saber em outra religião, né? Nós não temos esse trabalho. O que a gente vê, a gente volta a frisar, muito no aspecto, né, da evolução da pessoa, reforma íntima, a saúde. Às vezes vem alguma orientação, mas não é essa coisa que a pessoa quer, né? Mas e aí, eu vou por ali ou eu vou por aqui? Isso é contigo. Se eu vou sair hoje daqui e eu vou para minha casa, escolha minha. Se eu vou sair daqui hoje e vou para um outro centro espírita, para uma outra palestra, ou se eu vou passear, é o meu livre-arbítrio. Não é o espírito que tem que falar, você tem que ir para tal lugar, imagina. A gente é boneco? Vê se algum espírito, né, acima de nós, espiritualmente, vê se ele quer guiar a gente dessa forma. Porque não seria guiar, né? Seria dominar. Você lembra daquela cena do filme do nosso querido Chico Xavier? O pessoal brinca, né, comigo. Gente, eu cheguei já, o filme já estava todo pronto do Chico. Eu cheguei na última hora. O pessoal me liga meia-noite. Pensa nisso. Eu em casa, eu ia dormir. Meia-noite meu telefone toca. Carlos, precisamos de você no filme do Chico. Aí eu brinquei, né? Eu não sou ator não, gente. O que houve? Não, que a gente precisa de apoio de várias federativas espíritas. E a gente sabe que você conhece muita gente. E o que a gente precisa agora é do apoio do nosso querido Divaldo Franco. Pensa ali, gente, meia-noite. E de manhã eles tinham que ter esse documento assinado. Aí eu liguei para o meu amigo Ronaldinho, lá do André Luiz. Ronaldinho ligou para uma grande amiga lá do Divaldo. O Divaldo assinou 1h da manhã. Pensa nisso. Divaldo, para o Chico eu faço tudo. E pede para o Assis obrigado, que é um prazer servir ao Chico. E aí conseguimos todas as grandes federativas espíritas, né, apoiar o filme, né, e foi e é, né, esse aí sucesso. E tem uma cena lá do filme do Chico, que o Chico tá, né, de frente assim para o espelho, arrumando a sua peruca. O Emmanuel surge, né, vocês lembram disso? Fala assim, que ridículo, Chico. Aí o Chico, o senhor me respeite, hein? Por quê, gente? Mentor não manda no médium, mentor orienta. Então, para onde você vai depois da casa espírita, cabe ao seu livre-arbítrio com responsabilidade. Não é o mentor que vai guiar. Gente, eu já vi em centro espírita, a pessoa perguntou, né? Aí naquele correio, né, fraterno, mandou a pergunta lá para o espírito, justamente aquela daquele, né, comercial famoso. Eu não sei se caso ou se compro a bicicleta. Pensa nisso. O que o espírito maior, ele tem que opinar nisso? Eu não estou brincando não, gente. Estava lá na mensagem. A pergunta da pessoa era essa. Se ela vai comprar a bicicleta, é um gosto dela. Se ela vai casar, é o sentimento dela, né? O que o espírito tem que opinar? Então, esse não é o espiritismo. A gente ocupar espíritos que têm funções muito maiores com as nossas questões. Mas eu fui num centro, né, afro-brasileiro, né, assim, por isso mesmo, afro-brasileiro. Não é um centro espírita, codificado por Allan Kardec. A gente respeita, mas é uma outra religião. Então, se lá funciona assim, e se você gosta, frequente lá. A gente não pode transformar a casa espírita em um centro afro-brasileiro, porque não tem nada a ver. Mas a gente respeita, né, todas as religiões. Na questão 871, Allan Kardec pergunta:
Visto que Deus sabe tudo, gente, isso é muito bom, né? Visto que Deus sabe tudo, deve saber também se um homem fracassará ou não numa determinada prova. Neste caso, qual a necessidade dessa prova, uma vez que nada acrescentará ao que Deus já sabe a respeito desse homem? Deus sabe tudo, né? Deus nos conhece profundamente. Mas, gente, a prova não é nossa. Deus não quer saber nada sobre a sua prova em si. Ele já te conhece. Sabe o seu jeito, o seu nível espiritual. Mas será se eu souber alguma coisa, lá do meu futuro, será que vai ajudar a superar essa prova? Vamos ver o que os Espíritos dizem. Isso é o mesmo que perguntar por que Deus não criou o homem perfeito e acabado, ou porque o homem passa pela infância para chegar à idade adulta. A prova não tem por objetivo esclarecer a Deus sobre o mérito desse homem, porque ele sabe perfeitamente o que ele vale. A prova tem por finalidade dar ao homem toda a responsabilidade de sua ação, já que ele é livre para fazer ou não determinada coisa. Estamos aprendendo com as nossas provas? Estamos tirando nota boa? O que mais perturba a nossa vida? Eu estou lendo um livro, é novo, tá, gente? Chamado Despertar Espiritual. Olha o que o Marcos Vinícius Lins fez. Ele pegou toda a codificação espírita. Ele pegou os livros de Emmanuel, André Luiz, Joana de Anjos, Bezerra de Menezes, e ele pegou tudo aquilo que tinha de melhor, somado à pesquisa dele. Olha o nome do livro: Despertar Espiritual. Então ele fundamenta tudo. O que a Joana diz, o que o Emmanuel diz, o Kardec, os espíritos maiores, ele vai fundamentando. E olha o que ele aponta nessa pesquisa dele pessoal. Que o que mais atrapalha a nossa evolução é o egocentrismo. A visão espírita fala o quê? O maior vício é o egoísmo. O pior sentimento na visão espírita é o orgulho. E o Marcos Vinícius Lins fala que o que mais atrapalha a nossa evolução na pesquisa que ele fez é o egocentrismo. O que é o egocentrismo? Vocês sabem, né? Eu achar que a vida gira em torno de mim. Imagina se eu hoje, desencarnasse. Ia ter palestra no centro? Claro. Por quê? Porque a vida não gira em torno de mim. Muita gente poderia ficar sentida, poderia sentir saudade, poderia sentir falta, poderia até ficar triste. Mas o centro não tem que fechar. O Assis desencarnou, fecha o centro. Nada a ver. E eu nem quero isso, Nada a ver. Por quê? Porque a vida continua. Será que todo centro é assim? Pior que não. Eu já vi centro que cancelou a reunião. Fulano desencarnou. Eu já vi centro que cancelou a reunião. O palestrante não vai, cancela a reunião. Como, gente? E se desencarnasse? E quantos, E todo mundo desencarna, Então, vai ter uma hora, de repente, eu vou estar agendado e eu desencarnei. A vida não gira em torno de mim. Cada um de nós aí no seu trabalho material, você vai e desencarna. Aí para lá a empresa, a clínica, o órgão público? Não, a vida continua. E isso mostra o quê? Que nós não somos tudo isso que a gente pensa. Eu sou mais inteligente, sou poderoso, eu que sei fazer. Nada disso. A gente pode fazer falta, Mas a vida vai seguir.
melhor, pior na visão, né, de alguns, mas ela segue. Então, quando a gente passa pela prova, a gente não está fazendo nada em relação propriamente a Deus. É o teste para mim, é o teste para nós. Que nota que a gente está tirando, hein? De 0 a 10. A prova é a sogra? Sogra é a paulada, né, gente? A prova é o espírito obsessor? Pode ser. A prova é o lado financeiro ruim? Pode. A prova é a doença? Pode. E aí, qual é a minha nota? Eu tenho um amigo, ele superou, ele se curou do câncer. Mas ele teve a possibilidade de ser tratado pelo maior oncologista do Brasil, que é o nosso querido Dr. Carmelo. Gente, aquele médico, ele é uma graça de pessoa. Mas esse meu amigo, ele se curou totalmente. Só que quando ele ia para a quimioterapia, ele assustava o Carmelo. Ele assustava as enfermeiras, os técnicos. Por quê, gente? Toda vez ele fazia uma festa. Pensa nisso. Levava bola, levava bolo, salgadinho. Pensou, mas fulano, você está doente. Aí, vambora festejar. Superou. Ou seja, a alegria, gente, a alegria cura. Aí, Deus, com certeza, fica satisfeito, né? Poxa, aquele companheiro compreendeu a prova. Ele aprendeu o que ele precisava. E ele falou para mim, Carlos, sabe de cá, Carlos? Eu era muito triste. E eu me questionava, por que tanta tristeza? Com tantas possibilidades, com tanta coisa que eu já conquistei na vida, eu era triste. Eu não vibrava com as coisas. Então, ele fez muita quimioterapia. Ele fez transfusão de sangue, várias transfusões. Ele fala, toda vez eu fazia festa. Quem consegue fazer festa na dor, hein? Ih, são poucos, né? Quem consegue fazer festa na doença? Pouquíssimos. Muito poucos, né? Então é para nós a prova. Qual é a mensagem que a prova está falando para você, querendo mostrar para você? Que algo não vai muito bem e que você tem a força de corrigir. Corrija. Pode ser muito trabalhoso, né? Mas corrija. Continuam os espíritos. Podendo o homem escolher entre o bem e o mal, a prova tem por finalidade colocá-lo frente a frente com a tentação do mal, deixando-lhe todo o mérito da resistência. Ainda que Deus saiba antecipadamente se o homem vencerá ou não, ele não pode, em sua justiça, nem puni-lo e nem recompensá-lo por um ato que ainda não foi praticado. Gente, Deus pune alguém, não é verdade? Deus recompensa alguém? Vai recompensar aquele irmão lá, né? Aquele filho lá. Não. A lei natural, a lei é de causa e é de efeito. É de ação e de reação. Faz o bem, experimenta. Faz o bem. Você vai colher o bem. Pode ser que não colhe agora, colhe amanhã, colha lá na frente, mas você vai colher. Mas faz o mal. Já fiz o mal, né, gente? Eu tenho essa consciência. Todo mundo já fez o mal, ou até ainda faz. Gente, porque o mal não é propriamente maldade, não é isso. Às vezes eu acho que eu fui ali, ajudei a fulano. Eu acho isso. Aí imagina ela, mas o assim ele se meteu na minha vida. Olha aí. Fiz o mal para ela. Por quê? Porque ela não queria minha ajuda. E eu fui lá, né, com toda a boa vontade, achando que estava fazendo bem para ela. Agora, né, gente, agora tudo é assédio, hein? Eu tenho sempre falado, né? Cuidado
cuidar, os homens têm que ter um cuidado enorme, né? Já tem casa espírita que faz o atendimento fraterno com 3 pessoas na sala. Um médio homem, 2 médios mulheres, ou 2 médios homens com uma média mulher, e mais a pessoa. Por quê? Se a pessoa sair falando uma coisa, aconteceu uma coisa, poxa, mas com 3 pessoas ali com você? Com 2 senhoras ali dentro da sala, e mais um médio homem, né? Aí a gente já vê que não, né? De que não aconteceu, né? Mas quando é você e uma pessoa, é complicado. E a lei, gente, querendo ou não, ela favorece a mulher. Eu não estou dizendo aqui, gente, que o homem não erra, hein? O homem erra, sim, mas favorece a mulher. Então a gente toma esse cuidado para não ter problema. Então, às vezes eu não acho que eu vou ajudar alguém, né? Que eu vou passar mais dinheiro. Aí eu dou um abraço para uma pessoa. A pessoa acha que é assédio. Ih, ele me assediou. Chico Xavier beijava a mão, né? Hoje ele já não poderia beijar. Vai falar, mas ele beijou, né? Ele beijou de uma forma maneira. Então a gente tem que ter esse cuidado. Porque senão a gente passa, né? Por uma provação. Então, às vezes eu acho que eu estou fazendo bem e ali, né, naquele momento para aquela pessoa, ela não viu como bem. E a gente sabe que a energia também existe, né? Então, a gente tem que ter um cuidado enorme. E a gente fecha essa tarde e noite com o livre-arbítrio. Na questão 872. Gente, esse é um ponto básico da doutrina espírita. Ninguém é obrigado a nada. Não é? Ninguém é obrigado a ser espírita. Ninguém é obrigado a estar hoje aqui. É o nosso livre-arbítrio. Será que tem alguma coisa que nós somos obrigados? Os espíritos falam de uma única obrigação. Sério? O espírita tem uma única obrigação. Qual é? A reforma íntima. Não é escolha. Ah, não. É obrigação. Poderíamos tirar a palestra da casa espírita agora. Não vai ter mais palestra. Né? Tem que tomar susto, né? Caramba, não vai ter mais palestra no centro. E agora? Poderíamos tirar o passe? Numa boa, tira o passe. E a gente iria ficar trabalhando só reforma íntima. O espírita que toma susto. Meu Deus. Assim, ia ser melhor, mas eu também ia começar a ver as minhas dores, né? As minhas imperfeições, os meus vícios. Não vai ter mais cesta básica. E tem gente que não pode. Só reforma íntima. A gente iria fazer um novo espiritismo? Não tem nada de novo. Esse é o espiritismo. Porque o principal a gente esquece, né? A reforma, a transformação. Mas eu trato a minha doença lá no centro. Que ótimo! Os espíritos aliviam, os espíritos ajudam, né? Mas o espiritismo, ele foi criado para curar corpos? Nunca. Para curar espíritos. Mas o meu companheiro está com câncer. Você não quer ajuda? Você não recebe colo na casa espírita? A gente não ajuda, os espíritos não ajudam? Claro! Mas essa não é a meta principal. E aí a meta principal a gente não foge? Reformar meu pensamento, reformar meu sentimento, reformar a minha atitude, nunca mais falar mal de ninguém, nunca mais guardar mágoa, nunca mais utilizar cafeína, né? Coca-Cola, café, chocolate, né? Reforma íntima, gente. É de dentro para fora. A gente às vezes, eu sou espírita, cheio de falhas, né? E quando a gente aponta o caminho, eu não, né? Os espíritos apontam o caminho. Mas será que é assim mesmo? Vai ler.
Vai, busca na fonte aqui, ó. Livro dos Espíritos. E não se fecha a livros novos também não. Ia lá, o Marcos Lins, ele fez lá, é uma pesquisa, vamos ler. Vamos então saber o que o Marcos disse. Caramba, ele está citando Kardec, ele está citando Emmanuel, ele está citando Joana. E o que ele trouxe para nós? O que ele está trazendo dessa pesquisa? É espiritismo ou não tem nada a ver? Vamos ler. Vamos estudar. Acaba com esse medo do futuro. Acaba com a tua ansiedade. Seja um espírita melhor, mais leve, mais irmão, mais carinhoso. Essa é a meta. Hoje eu estava de manhã no MAP, lá no MAP da ilha, né? Ilha do Governador. E um grande amigo meu lá do MAP, olha o que ele me contou hoje para a gente fechar. Ele comprou as 2 casas que a Senira Pinto tinha aqui no Rio de Janeiro. E ele já vendeu essas casas. Só que ele conheceu a Senira. Gente, para quem não conhece a Senira é aquela autora da música Quanta Luz. Gente, a Senira, ela é toda aquela, hoje é um espírito, né? Ela é toda amor, né? Ela é muito amorosa. E a Senira, Carlos, a simplicidade da Senira, eu ficava assim, até para vender a casa. Ela deu lá uma faixa assim de preço, mas o senhor não pode pagar? Não é isso. Não, porque senão a gente abaixa. Carlos, eu conheci ela comprando a casa. Me deu paz, cantava comigo, mas uma simplicidade. Ele falou que eu ficava assustado. Verdadeiros espíritos. Cartas vivas do Evangelho do Cristo. Sem medo. Coragem, gente. Coragem de viver. Coragem de ser espírita. Coragem para se transformar. Vamos! Nós podemos. Que possamos sentir a espiritualidade aqui no momento. Toda essa equipe espiritual da casa, abraçando a todos nós, dizendo o que diz Jesus: não temas, eu estou contigo. Em todos os momentos, em todas as fases da vida. Vamos entregar a nossa vida para Jesus e vamos sempre estar próximos de Deus. Vamos tirar o medo e vamos substituir pela coragem. Quem quiser conhecer mais a obra, à vontade, estamos sempre divulgando, né? Lá para o nosso projeto de ajuda ao próximo. Então você leva conhecimento para casa e ainda ajuda na nossa manutenção lá da obra social. Muita paz para todos, graças a Deus. Nós agradecemos ao Carlos Assis pelos estudos, os ensinamentos que ele nos trouxe nessa tarde de hoje. Vamos pedir aos médiuns que coloquem seus lugares. Senhor Jesus, mais uma vez, Senhor, voltamos nossos pensamentos para o Teu coração amoroso, pedindo-te ajuda para o passe. Abençoa, Senhor, cada médium, envolve eles no Teu amor e ajuda-os, Senhor, a transmitir energias salutares
a cada um de nós. Fica conosco nesse momento. Que assim seja, graças a Deus. A piedade é a virtude que nos aproxima dos espíritos superiores. É a irmã da caridade que nos conduz a Deus. Deixai o nosso coração tornar-se sensível à dor dos outros, nos sensibilizar com os sofrimentos e misérias dos nossos semelhantes. A piedade, uma piedade bem sentida, vem do amor. O amor é o devotamento, que é o esquecimento de si mesmo em favor dos infelizes. Quando deixamos de lado nosso bem-estar para dar um pouco de conforto aos nossos semelhantes, estamos sendo também ajudados, porque o bem que fazemos para o nosso próximo é um bem que primeiramente é recebido por nós mesmos, que estamos praticando a boa ação. A piedade nos faz ser úteis àqueles que precisam da nossa ajuda, seja com um agasalho, seja com um alimento, com um abraço, até mesmo com uma palavra amiga. A piedade, ela é sentida, ela nos toca bem no fundo da nossa alma. Ela nos faz crescer espiritualmente e moralmente, pois a caridade é praticada com amor, seguindo sempre os ensinamentos de Jesus. Senhor Jesus, Mestre do amor e da paz, muito te agradecemos, Senhor, por tudo de bom que recebemos nesta casa, nesta tarde de hoje, nesta casa de amor. Agradecemos o teu amor por todos nós, o amor dos guias espirituais e todos que nos ajudam nesta casa. Nós agradecemos e te pedimos, leve-nos para casa, sob a tua proteção, sob o teu amparo, sob a tua paz. Que seja, Senhor, em nome de Deus, em teu nome, em nome do altivo e da coluna de espíritos, diretores da nossa casa, que possamos dar por encerrado a nossa reunião da tarde de hoje. Graças a Deus.